teologia histórica, ela trata dessas questões históricas envolvendo as questões bíblico-doutrinárias. A teologia histórica trata da história da igreja, trata da história que tem relação com as escrituras. A teologia sistemática, qual é a diferença da teologia sistemática para a teologia bíblica? A diferença é que a teologia sistemática, ela vale-se de fontes externas, inclusive remetendo até a questões comprovadas, como a ciência, porque a teologia sistemática, ela procura fontes que venham convergir com aquilo que é a questão doutrinária. Por exemplo, quando nós vamos tratar de teologia sistemática, nós precisamos remeter a várias fontes. Então, eu tenho a teologia sistemática trabalhando-a e fazendo apontamentos com questões da antropologia, com questões da pneumatologia, com questões da soteriologia e da martiologia, da angelologia. E para todas essas frentes existem correntes e pensamentos. Quando eu vou falar da soteriologia, doutrina da salvação, eu tenho correntes teológicas que apontam para essas definições. Quando eu vou falar de doutrina do pecado, eu tenho pensadores estudiosos que tratam dessas questões do pecado, da construção e etc. Da natureza do pecado, se foi antes, se foi depois, se é geral, se não é, se herdou, se não herdou. Tudo isso a teologia sistemática procura trabalhar, trazendo à discussão esses temas que provoquem ali o crescimento e o aprendizado, e as interpretações elas podem ser, uns pensam assim, outros pensam assim. Uns tratam do pecado como sendo transmitido de pai para filho, outros tratam do pecado como sendo uma natureza que o homem herda do outro. São questões da teologia sistemática. Quando nós vamos para a teologia bíblica, e a diferença é que a teologia bíblica, ela não se vale de fontes externas. A teologia bíblica, ela se vale exclusivamente da própria Bíblia. Ou seja, ela interpretando a si mesma. A Bíblia interpretando a si mesma. A teologia bíblica, então, eu não preciso remeter às questões externas e às fontes secundárias. Teologia bíblica, eu vou trabalhar exatamente só a Bíblia dentro das interpretações, usando a hermenêutica, usando regras de hermenêutica, usando a exegese para interpretar a própria Bíblia sem ser preciso remeter ao que disse A, o que disse B, o que disse C. O que disse a Escritura é suficiente. É por isso que quando você vai ver aquelas pessoas antigas que muito estudaram a Bíblia, e você vê que elas estão coerentes dentro da sua interpretação, é porque biblicamente, ela consegue, ou ela conseguiu extrair aquilo que é a verdade do texto, sem precisar remeter a fontes externas. E por essa razão, a importância da teologia bíblica, nós vamos estudar aqui teologia bíblica do Antigo Testamento e teologia bíblica do Novo Testamento. São duas disciplinas do nosso curso, e eu ministrei as duas também. Dos 15 livros eu ministrei 9. Dos 15 eu ministrei 9. Eu já estou no segundo aqui, né? Mas eu penso que eu vou ficar só por aqui mesmo, por esses dois. Talvez. A transversalidade, temas gerais, dimensão prática e resposta da fé. Transversalidade, ela, como eu disse, tratando dos temas gerais, a sua aplicação prática e a resposta da fé, a partir dessas questões aí. A importância da apologética no Novo Testamento, que é o nosso capítulo 2. A importância da apologética no Antigo Testamento. Quando a gente fala de apologética no Antigo Testamento, parece apologética parece ser uma palavra tão neotestamentária, tão contemporânea, de fato é contemporânea,
é uma palavra neotestamentária, mas a defesa da fé, ela acontecia também no meio dos profetas. Eu coloquei aqui esses atributos exclusivos de Deus: onisciente, onipotente, onipresente, transcendente, imutável, triuno, perfeito e santo e eterno. São esses atributos de Deus, os exclusivos, atributos exclusivos de Deus. Por que exclusivos? Ele não repartiu com ninguém, isso aí é só dele. Ninguém tem. Pastor, eu queria ser perfeito. Não, você não é perfeito. Pastor, eu queria ser imutável. Não, é impossível. Você nunca será. Eu nunca serei imutável. Isso é só Deus que tem isso aí. E essa realidade, eu preciso compreender isso aqui. E quando eu compreendo isso aqui, eu compreendo sistematicamente. Porque e aí quando eu disse, teologia sistemática se vale das fontes externas a fim de que se chegue a conclusões corretas, internas das Escrituras. E onde é que eu encontro a onipresença de Deus, a onipotência de Deus, a onisciência de Deus? Ou seja, Deus preenche todos os espaços, onipresença. Deus preenche todas as esferas de poder, onipotência. Deus preenche todas as esferas do campo da mente e do pensamento do ser humano. Ele conhece todas as coisas. Onisciência. Deus, ele é transcendente. Deus, ele é transcendente. A transcendência de Deus é um atributo que ressalta a superioridade de Deus sobre todas as coisas. Dentro da transcendência de Deus está a imanência, a eternidade, a infinitude e a imarcessibilidade. Deus não tem fim, Deus não tem tempo, Deus é atemporal, não vive preso ao tempo, ele é eterno, ele não tem fim, é infinito, ele é imarcessível, se ele não se permitir, ninguém o acessa. E ele é soberano, está sobre tudo e sobre todos. Mas ele também é imanente, apesar de toda essa grandeza, apesar de toda a sua infinitude, toda a sua eternidade, toda a sua soberania, ele é imanente, ou seja, apesar de tudo isso, ele é inseparável da sua criatura, ele está sempre perto de nós o tempo todo. Isso é uma questão da teologia sistemática. E eu preciso, pastor, conhecer isso? Preciso. Por quê? Porque os profetas, eles tinham esse relacionamento com Deus. Os profetas, eles tinham esse relacionamento com Deus. O comentarista traz aí você vai olhar, as referências são tantas, Êxodo, Deuteronômio e tantas outras referências nós temos aí. Depois lá na sua casa dá uma olhadinha em defesa da santidade. Olha aqui, atributo exclusivo de Deus. Deus, ele é santo. Então, em defesa da santidade, Amós trabalhou em defesa da santidade, o salmista trabalhou em defesa da santidade, pôs de coração, Salmo 24 também ele traz, 24:3, aqueles que além de mão e pôs de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Salmo 139, o que é que diz lá? Tu me sondas e me conheces, tu conheces quando eu ainda era informe. Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu descer até o mais profundo, tu ali estás. Se eu for até o céu. A onipresença. Tá? Isso é uma questão, é teologia sistemática, mas a Bíblia trazendo essa verdade. Para ele, Deus, ou seja, ele é inalterável, ele é imutável. Com trevas ou não, ele permanece sendo o que ele é. Deus não muda a sua essência, nem a sua essência na exclusividade, nem a sua essência na moralidade. Deus não muda, nem a sua essência da exclusividade, nem a sua essência da moralidade. Porque Deus, ele é amor, sendo ele amor, Deus não pode negar-se a si mesmo. Porque Deus é fiel, sendo ele fiel, ele não pode negar a si mesmo, porque é produto da sua essência. Fidelidade é produto da sua essência moral. Deus é inalterável, permanece imutável na sua fidelidade, mesmo que nós sejamos infiéis. Deus permanece inalterável no seu amor, mesmo que nós tenhamos ódio. Deus é inalterável na sua verdade, mesmo que nós a mintamos. Deus é inalterável na sua imutabilidade, mesmo que nós mudemos o tempo inteiro. Então,
Deus ele é inalterável na sua justiça, mesmo que nós sejamos injustos por alguns momentos. Então, Deus, nesses atributos aí, nós temos os servos dele.